Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História do nono ano. Estamos começando a nossa aula do PET 3, semana número 3. O tema está aqui do lado, redemocratização do Brasil, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o período aí pós-ditadura militar e sobre a Constituição de 1988, tá? O governo Sarney, né? O que aconteceu aí nesse período. Sem demora, então, vamos lá para os nossos slides. Então está aqui o título da nossa aula, Redemocratização do Brasil e a Reconstrução da Cidadania. Tá? Durante toda a história do nosso país, né, a gente sabe que as elites que sempre estiveram no poder, aí, elas nunca deram muita bola para os grupos minoritários do Brasil. Né? A gente sabe a situação dos indígenas, a situação da população negra, a situação das mulheres, né, e de outros grupos minoritários que sempre foram reprimidos, aí, que nunca tiveram seus direitos, tiveram que lutar muito para conquistar os seus direitos. Pegando aí toda a história do Brasil, desde o período da República, né, a gente sabe que existiam instituições aí voltadas para cuidar aí, dos indígenas. Né? A gente já estudou, aí, por exemplo, o Serviço de Proteção aos Índios, né, o SPI, que foi criado lá em 1910. Né? Durante o período do regime militar, o SPI foi extinguido, né? Acabou o SPI e aí foi criada uma outra instituição que vai substituir o Serviço de Proteção aos Índios, que é a Fundação Nacional dos Índios, a FUNAI. Né? Mas mesmo existindo essas instituições, os indígenas sempre foram vistos com aquela visão da incorporação, né? Com aquela ideia de que eles não são civilizados e a função do Estado é civilizar os indígenas e integrá-los aí à nossa economia. Tá? Então a questão da proteção ao direito de manter a sua própria cultura, sua própria língua, e inclusive de ter o direito à terra, né, sempre foi deixado de lado aí por essa política. Tá? A questão dos negros é a mesma coisa. Né? Os grupos aí da população negra, população parda, né, vai ser vista como uma ameaça aí ao regime militar, por exemplo. Né? Então o Estado vai atuar com eles sempre através da censura, né, da vigilância, né, da perseguição, da desarticulação de grupos políticos que se formassem. Então, essas minorias aí no Brasil, elas sempre foram perseguidas. Durante o regime militar, por exemplo, né, evitava-se falar, aí, teve um silenciamento aí, né, de qualquer luta antirracista. Né, qualquer um que falasse, né, que estava sofrendo racismo, que estava sofrendo intolerância, ou que estava sendo perseguido por questão de raça aí nos movimentos dos negros, por exemplo, ele era visto como um perigo à segurança nacional, né, usava a lei de segurança nacional e acabava com esses grupos aí, impedindo eles de lutar. Né? E aí acabava-se com esse silêncio. Né? Não tem racismo no Brasil, por quê? Porque não pode falar. Né? Que se eu falar eu vou ser preso. Então a gente tem esses problemas. Né? Os indígenas também sempre foram tratados com essa visão aí de assimilação, né? De civilizar os indígenas, mas eles não vão ter seus direitos respeitados. Né? Vai ser só com o fim da ditadura militar, só a partir de 1988, com a Constituição que vai ser feita, chamada Constituição Cidadã, é que esses grupos, como os indígenas, como o movimento negro brasileiro, mas outros também, como os jovens, as mulheres, né, os analfabetos, a população LGBT, né, todos esses outros grupos minoritários vão poder lutar e ter seus direitos garantidos, porque a Constituição de 1988, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, ela garante direitos aí a todos. Né, é a Constituição Cidadã, tenta trazer para a cidadania, ou seja, para direitos políticos, direitos sociais, toda a população brasileira. Tá? Vamos entender como que se deu essa mudança aí, do regime militar para processo de redemocratização. Né? Eu falei na aula passada da anistia. Né? A lei de anistia, aprovada em 1979, né, deu perdão ali para todos que tinham sido acusados, seja acusados pela ditadura militar, né, então os grupos de esquerda que estavam perseguidos puderam voltar, e também os próprios militares. Né? A gente tem essa charge ali que mostra muito bem isso, né? Essa charge ali de um militar aposentado de pijama, né? Com um guarda-chuva onde está escrito anistia. A anistia está protegendo ele de uma chuva, e na chuva ali as palavras que caem é a palavra justiça. Né? Então eles não foram presos aí por aqueles crimes todos que eles cometeram durante a ditadura militar. Né? Outra coisa que vai acontecer é
a luta pelos direitos políticos, né, vai começar a acontecer. Tá? A população começa a se organizar, começa a se movimentar, fazendo uma campanha chamada Campanha de Diretas Já, né, onde a população pedia voto direto para presidente. Desde da ditadura militar, né, os presidentes eram eleitos indiretamente, né, pelos próprios militares, não tinha eleições. A população começa a pedir aí a volta, né, por eleição direta, e aí a emenda, né, que tentou fazer a volta da eleição direta foi chamada de Emenda Dante de Oliveira, tá? Foi apoiada aí pelo movimento dos Diretas Já e pedia aí para que a próxima eleição do Brasil fosse uma eleição direta, né? A primeira eleição aí depois da ditadura militar fosse uma eleição direta, né? Mas essa emenda Dante Oliveira ela não conseguiu os votos suficientes, né, para ser aprovada, e a primeira eleição, pondo fim aí no período da ditadura militar, foi uma eleição indireta, tá? Aonde quem venceu a eleição foi o Tancredo Neves, né, tendo o José Sarney como seu vice. Tá? Então, após essa primeira eleição indireta, aí, né, quando o Tancredo Neves ia assumir, ele estava doente, né, e ele acaba morrendo, né, antes de assumir como primeiro presidente, pós-ditadura militar, e quem vai assumir é o seu vice, o José Sarney. Né? Então, aqui podemos ver essas imagens aí, né, da campanha das diretas já, né, a população nas ruas pedindo voto direto, né, pedindo eleições diretas. Nós temos ali figuras políticas ali importantes já participando aí dessa luta, tá? Temos aqui uma foto que é muito polêmica, essa foto colorida aqui do lado, né? Ela mostra ali o Tancredo Neves, né? Ele estava muito doente, ele tinha sido eleito, né? Mas ele morreu, né? E aí ele não pôde assumir. Eles divulgam quando ele estava muito doente, eles divulgam essa foto para falar que ele estava bem. Não, ele vai assumir sim, ele está bem, né? Mas dizem que essa foto foi montada, ele já estava morto ali, né? A gente pode perceber até que o corpo dele está bem parado, né? Tá parecendo bem estranho, mas dizem que essa foto foi uma montagem aí. Mas enfim, nós temos a morte do Tancredo Neves, e quem vai assumir vai ser o José Sarney, né? Que vai ser o nosso primeiro presidente aí civil do Brasil após o regime militar, né? Foi eleito como vice, né? Mas assume aí a presidência em 1985, tá? O Sarney, quando ele assume, ele promete lá cumprir as promessas que o Tancredo tinha feito, né, de realizar a redemocratização do Brasil, a volta do voto popular, né, e ele vai receber o país ali no meio daquela crise que eu falei para vocês na aula passada, né, aquela crise de inflação muito alta, uma crise econômica muito grande, tá? Uma grande desigualdade social, e isso tudo vai influenciar aí no governo dele. O governo dele vai ser marcado por tentativas frustradas de tentar resolver o problema econômico aí, né, com vários planos aí econômicos que não vão dar certo, né, e uma hiperinflação aí que vai marcar muito o período, e também pela aprovação da Constituição de 1988, a Constituição que nós temos até hoje, chamada Constituição Cidadã. Vamos ver como se deu isso. Primeiro, o plano dele para resolver o problema da inflação, né? A inflação estava em índices astronômicos ali, né? As pessoas iam para o mercado, recebiam o salário, iam para o mercado de manhã, porque se deixasse para ir de tarde já não dava para comprar as coisas, porque existiam remarcações diárias de preços aí. E aí, para tentar resolver esse problema, ele lança o Plano Cruzado em 1986, tá? O Plano Cruzado ele estabelece uma nova moeda para o Brasil, a moeda até então chamava-se Cruzeiro, ela ia ser substituída pelo Cruzado, e nesse processo de mudança iam ser cortados 3 zeros ali da moeda. Tá? O dinheiro estava muito desvalorizado, então os valores das notas eram muito altos. Né? Então você tinha uma nota, por exemplo, lá de 1.000 cruzeiros, né? Ela ia ser cortado 3 zeros dela, ela ia passar a ser um cruzado, tá? Então essa ideia de diminuir o número ali, só o valor, né, para ver se controlava a inflação, tá? Além disso, o plano cruzado determinava congelamento dos preços. O mercado estava proibido de remarcar os preços, e aí tem até uma campanha do Sarney para que a população fosse nos mercados vigiar ali se estava tendo remarcação de preço, né, os chamados fiscal do Sarney. A gente consegue ver até ali uma imagem em cima lá, uma imagem de um broche, né, que as pessoas usavam, sou o fiscal do Sarney, né, para ver se estava tendo remarcação de preço nos mercados. A inflação estava a níveis astronômicos, como eu falei para vocês, tá? E como os mercados estavam proibidos de
repassar o aumento dos preços, né? Os preços estavam congelados. Os empresários ficaram insatisfeitos com esse plano, né? E aí começaram a fazer boicote. Falaram assim, não vai poder, não vou poder ganhar dinheiro com o meu produto, né? Os preços estão subindo, para eu não sair no prejuízo, não vou entregar meus produtos no mercado. E aí começam a faltar gêneros alimentícios no mercado, prateleiras vazias, pessoas indo para o mercado para comprar as coisas porque estava acabando, não tinha mais nada, as coisas começam a faltar, né? E aí a gente tem essa crise total aí no Brasil, um caos no Brasil, tá? O Plano Cruzado acabou não resolvendo aí o problema da inflação e acabou gerando aí um outro índice, né? Que era um índice que não era o oficial, né? Porque a gente começava a ter um mercado negro, né? A pessoa produzia um bem ali, por exemplo, ele não botava no mercado, porque no mercado não podia subir o preço. Então tinha um mercado paralelo ali de produtos, pessoas compravam as coisas, né? Então você tinha um índice real da inflação e tinha um índice paralelo da inflação. Então foi um período bastante complicado, né? Depois do Plano Cruzado, o governo Sarney tentou ainda mais outros planos para tentar resolver o problema da economia. Foi o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e depois o Plano Verão, que teve uma outra mudança de moeda, né? O cruzado passou a ser chamado de cruzado novo, e aí eles carimbavam a moeda assim com as notas, né, com um novo valor, tá? Aqui nós temos imagens que mostram esse caos, né? Os supermercados com prateleiras vazias, né? Os estabelecimentos aí que foi fechado porque subiu o preço sem autorização e as remarcações lá, né? E aqui as moedas, né? Lá em cima a moeda de 10 mil cruzeiros que passou a ser a moeda de 10 cruzados, né? Cortou 3 zeros. E aí depois ela lá sendo mudado novamente, só que com um carimbinho ali, né? Para não ter que gastar o dinheiro para emitir nova moeda. Então um carimbinho com o novo valor dela, né? Isso tudo aconteceu aí nessa década de 80 e foi realmente um caos, tá? Quanto aos direitos políticos, né, eles foram garantidos pela Constituição, a Constituição de 1988. Por isso que ela se chama Constituição Cidadã, né? Ela foi chamada uma Assembleia Constituinte no início de 1987 e essa Assembleia Constituinte iria elaborar essa nova Constituição. Como era uma Constituição para um período que estava vindo depois de uma ditadura militar muito terrível, né? Essa nova Constituição ela tentou trazer todo mundo, todos os grupos que foram perseguidos, trazer todo mundo para os direitos políticos, tá? E aí nós temos o artigo 5 dessa Constituição que fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, estabelecendo ali também direitos civis aí para todos, direitos políticos, direitos sociais para todos os brasileiros. Por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela tentou trazer grupos que estavam excluídos do direito político, do direito de voto, por exemplo, para a política, tá? Então a gente pode falar aqui algumas dos pontos aí importantes das mudanças da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988, né? Ela estabelece eleições diretas para os cargos do Executivo, Legislativo e o sistema de presidencialismo. Estabelece também a possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito, né, as chamadas CPIs, para investigar alguma irregularidade que aconteça no governo, né? A gente está tendo CPI aí nesse momento no país, né? A igualdade de direitos para o cidadão, né? Então, liberdade para trabalhar, liberdade para expressar o seu pensamento, liberdade de religião, acesso à saúde, à educação, à moradia, aliás, né? A saúde, a educação, a moradia passam a ser, a segurança, né? Passam a ser direito de todos, tá? Então, a Constituição de 88 ela estabelece, por exemplo, escolas gratuitas para todos, né? Saúde gratuita para todos, é o SUS que está aí, né? Todo mundo sendo vacinado aí pelo SUS, né? Uma garantia aí da Constituição de 1988. E a inclusão de direitos aí políticos para pessoas que estavam incluídas até então, os analfabetos, né, que desde o início da República no Brasil estavam impedidos de votar, agora eles podem votar, né, indígenas, né, os negros, as mulheres, os jovens, né, demais grupos que tinham sido excluídos anteriormente estão inseridos nessa Constituição, por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela quer trazer o direito de cidadania para todos, tá? Ampliar o direito de cidadania para todos. São estabelecidos também na Constituição direitos trabalhistas, né? A jornada de trabalho de 44 horas semanais, o FGTS, né? Direitos do salário mínimo, essas coisas tudo
foram garantidos aí por essa Constituição. Tá? Por ter sido aí elaborada após um longo período, uma ditadura militar que durou 21 anos, essa Constituição ela tenta acabar ou impedir com que a repressão, esses excessos repressivos, o autoritarismo e a violência cometidas pelo Estado retornem, né? Por isso que nós temos que defender diariamente a nossa Constituição maravilhosa de 1988, porque infelizmente a gente sabe que até hoje tem gente botando tanque na rua para ver se consegue fazer o que quer, né? Acima da Constituição. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Façam as atividades do PET, tá? E a gente se vê semana que vem para continuar as nossas matérias. Um abraço e até mais.